Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos a uma história real triste. Na verdade, eu já contei a história ontem. Se você não assistiu, assista a história. Vou deixar aqui em cima no banner, aqui também na descrição, para que vocês não se percam aí. Eu confesso para vocês que eu tenho um termômetro de histórias que mexem comigo, e essa foi uma que fez o termômetro chegar lá nas alturas. Uma história muito, muito triste de uma criança que precisou virar uma mulher de uma hora para outra, né? Eu não vou repetir aqui tudo o que aconteceu na história, porque não vem ao caso. Os meus comentários serão breves, até mesmo porque nós não temos muito o que falar, né? Ela já conseguiu sair daquela situação onde ela se encontrava, que era uma situação deplorável. Mas eu quero tocar em alguns pontos aqui. Um deles é a questão da religião, da igreja evangélica que acoberta e aprisiona mulheres que estão passando por relacionamentos abusivos. Então o papinho deles é assim: você tem que pedir para Deus mudar o seu marido. Você tem que orar para Deus e agradecer porque pelo menos você tem uma família. Mas que raio de família é essa? Que foi preciso ela ver o filho chorando de joelhos, implorando para Deus mandar o divórcio? Isso é uma família? As pessoas a quem vocês menos devem pedir conselhos são os religiosos, porque eles sempre vão dar os conselhos baseados numa cartilha que eles precisam seguir. O que Deus uniu, nenhum homem pode separar. Que bom que não foi um homem que separou, né? Que foi uma mulher. Que foi uma mulher e uma criança que tomou atitude para que essa situação mudasse. Uma coisa legal que ela fala aqui é que ela sabe hoje que ela usava como desculpa ter uma família para os filhos. Ela usava isso como desculpa para se manter ali. E veja como também uma criança, né, lá no começo ela tinha 14 anos quando ela engravidou desse estrupício aí, não tem nem como falar desse homem, porque para mim isso daí não é ser humano. Quando envolve droga, essas coisas, a pessoa para mim ela já tá em outro nível. Ela engravidou dele, ela era uma criança praticamente, engravidou desse homem e teve que mentir que era do namorado que tinha 13 anos na época. E o que os pais fazem? Vocês vão morar junto e você vai trabalhar para comprar o enxoval do teu filho. Essa é a visão do ser humano, né? Duas crianças irresponsáveis tendo que passar pela situação de amadurecer do nada, sabendo que os próprios pais não deram conteúdo para que eles soubessem o que estava acontecendo. Ela fala que mesmo a irmã engravidando, os pais não deram instrução para ela dizendo como se engravida, o que fazer para se prevenir. Eu não tive isso da minha mãe e dos meus pais também. Só que eu sou de uma época que as minhas amigas eram mais espertas, então nós tínhamos lá aquelas revistinhas, Capricho. Eu lembro que tinha uns gibizinhos, umas revistinhas. Falava muito sobre gravidez, sobre anticoncepcional, sobre menstruação, sobre sexo. Eu aprendi ali, porque se eu tivesse que saber dessas coisas da vida, sobre sexo, através da minha mãe, eu possivelmente teria acabado como essa menina aí, sem instrução nenhuma. E eu fui perder minha virgindade com quase 18 anos de idade, então ali eu já tinha um pouco mais de cabeça, né? Mas mesmo assim é muito difícil você querer que dois adolescentes, entrando na adolescência, né? Duas crianças praticamente entrando na adolescência, tenham responsabilidade que nunca foi ensinada para elas. Então é muito triste e a gente vê muito isso nos dias de hoje ainda. Outro ponto também interessante que eu não posso deixar de falar aqui é a questão do que a sogra dela falou no leito de morte. Eu já sei para onde eu vou, eu já sei que é um lugar legal, mas eu só posso entrar nesse lugar se eu te pedir perdão. Quantas pessoas morrem, desencarnam com esse peso dentro delas e ficam presas à pessoa que não perdoaram ou que não pediram perdão? Porque aí você fica presa. E eu gostei muito disso porque foi uma maneira bem legal de entender que você precisa elevar a sua vibração para estar em determinada situação no pós-morte. Se você morre com a energia negativa, a energia no caso do filho dela, drogas, maus tratos, estupro, uma vida de coisa errada. Se esse cara desencarna hoje, quem que vai abraçar ele ali com todo fervor? Os espíritos que não tinham formas, ela falou, né? Acho que ela falou espíritos, eu não me lembro, esses seres
negros sem forma que acompanham ele e que não vão sair dali enquanto não o destruir. Provavelmente são obsessores ou são seres que se identificam com essa questão das drogas. E aí ela, sem saber de nada disso, né, ela soube quando a sogra morreu, mas sem ter esse entendimento dessas coisas, ela continuava ali, achando que ali ainda era um lugar legal para manter os seus filhos. Por que eu tô tocando nesse ponto? Por que eu quis vir aqui comentar a respeito dessa história? Porque quantas mulheres estão aí destruindo o psicológico dos seus filhos, com briga em cima de briga, traição em cima de traição, agressão em cima de agressão e usam os filhos como desculpa. Eu quero dar uma família para os meus filhos, eu não me separo por causa dos meus filhos. Não, os seus filhos são a sua desculpa para não se separar. Que bom que você tem os filhos para falar, eu não me separo por causa dos meus filhos, porque se não tivesse ia falar o quê para continuar ali naquela vida medíocre? Eu confesso que enquanto eu estava lendo a história ontem, me deu um nó na garganta da hora que ela falou, tirando as cobras, as aranhas, os escorpiões e rezando para que nada acontecesse com a gente. Eu fiquei tentando imaginar aonde essa menina estava com aquela criança. Eu tentava imaginar, eu tentava assim ver um filme de terror na minha cabeça, sabe? Passava um filme de terror ali, aquela criança cuidando de outra criança no meio do mato e com medo, enquanto que o marido deixava eles passar fome porque usava o dinheiro para comprar drogas. Na verdade, quem teve a ideia de enviar a história para mim não foi ela, foi a irmã dela, que por sinal escreve muito bem. Eu não precisei pôr uma vírgula no texto, foram 8 páginas de narrativa e eu quero te dar os parabéns por você estar olhando para o lado da sua irmã e admirando ela pela mulher que ela está se tornando, pela coragem que ela teve. E aí agora a gente vem aqui, ela tinha a vida dela toda destruída, era uma vida assim deplorável e ela estava se preocupando em ficar mal falada. O que os vizinhos vão dizer? O que as pessoas da cidade vão dizer? Veja, né? Como a gente tá sempre pensando nos outros. Quando eu fui embora para o Rio de Janeiro e deixei os meus filhos aqui com o pai deles, eu não sabia se eu ia ficar muito tempo, se eu não ia. Lá não tinha estrutura, era um apartamento de quarto e sala, né? Como é que eu ia levar 2 crianças entrando na adolescência para o Rio de Janeiro? Não fazia sentido. Mas eu sabia que eu também precisava viver a minha vida depois de tudo que eu tinha passado. A questão do câncer, da traição, do divórcio, todo aquele sofrimento, eu precisava respirar um pouco. E aí eu entrei no acordo com o pai dos meus filhos, lógico, eu não joguei meus filhos na sarjeta, conversei com meus filhos, conversei com o pai deles, que decidiu vir aqui pro apartamento e ficar com eles.Ficou por 4 anos. Mas em momento algum eu deixei meus filhos na mão. Todo dia eu conversava, quando precisava eu pegava um avião, vinha. Eu tinha uma poupança, eu lembro até hoje, de R$22 mil, que foi o dinheiro que eu vendi uma videolocadora que eu tinha, depois que eu já tinha ido para o Rio, na verdade. Então, eu tinha esse dinheiro e eu fui gastando esse dinheiro justamente para dar suporte para os meus filhos. Mas a questão é que a sociedade aqui, as pessoas que iam na minha casa, as pessoas que iam fazer churrasco lá, médicos, promotores e tal, sumiram depois que tudo aconteceu, mas pelas costas me julgavam. O papo era assim: vocês viram que a Silvana abandonou os filhos dela para ir atrás de macho no Rio de Janeiro? E hoje eu entendo por que o universo me colocou de volta nessa cidade para eu dar a volta por cima. Eu sempre pensava que era uma maneira de eu ter que baixar o meu nariz, sabe? Tipo assim, agora vai lá, volta lá para onde tudo aconteceu e mostra que apesar disso tudo você é capaz de fazer alguma coisa. Mas hoje eu fico pensando, será que tem a ver comigo ou tem a ver com as pessoas que me julgaram na época, com as pessoas que ficavam morrendo de pena de mim e me julgando, achando que eu estava destruída ou que eu era uma péssima mãe porque eu deixei os meus filhos na casa deles com o pai deles. Então eu nunca tive essa preocupação, eu não me preocupava com o julgamento das pessoas e talvez por isso eu tenha me transformado na mulher que eu sou hoje. Essa coisa de você ficar colocando os outros em primeiro lugar na sua vida,
é o que faz com que a gente vá minando a nossa autoestima, vá se diminuindo até a ponto de alguém pisar e nos esmagar igual uma formiga, que foi o que aconteceu com ela aqui. Ela queria acreditar nas mentiras do marido dela. Ela queria acreditar que talvez aquele ciúmes dele fosse uma demonstração de amor ou de afeto, mas não era. Era simplesmente posse. Era só isso. Ele queria proteger a galinha dos ovos de ouro, porque por menos que ela ganhasse, ele ainda tinha ali como sugar um pouquinho. E aí, claro, quando ela foi roubada pelo próprio marido e decidiu abrir uma conta no banco, ele surtou. Aí, como ele não podia mais roubar o dinheiro dela, que também era uma maneira de maltratar essa mulher, ele começou com as agressões verbais. Ela não falou de agressão física, mas eu duvido que não tivesse também. E vocês vejam como a gente ainda fica com aquela questão de preocupação. Apesar dos filhos hoje já serem grandes, não é grandes, né? Eu vou falar adulto porque acredito que não sejam adultos, mas já cresceram. O menino tem 16 anos e falou que ele vai estudar porque ele não quer ser como o pai dele. E isso é maravilhoso, mas já a menina está sendo manipulada. E você que está assistindo o vídeo está permitindo. Você tem que cortar o contato desse homem com a sua filha. Se ele não paga pensão, ele não tem direito de ser pai. Não tem, porque ele já não era pai. Você tem que afastar a tua filha da família dele e dele principalmente. Bloqueia este homem. Se ele quer ter direitos de pai, ele tem que ter deveres de pai também. Você tá vendo o que ele tá fazendo com a tua filha? Você fala pra mim, falou, né, no e-mail, que ela sente que a filha fica triste porque o pai promete celular, promete uma boneca nova e não cumpre. E a menina fica triste, mas ela tá assim porque você tá permitindo mais uma vez que esse homem agora destrua a sua filha. Eu não permitiria jamais que esse homem se aproximasse dos meus filhos. Nunca, porque ele é um genitor. Pai, ele nunca foi. E essa questão de você falar assim, eu não quero que os meus filhos me joguem na cara um dia que eu afastei eles do pai. Você não vê por outro âmbito que os seus filhos podem ser gratos por você ter afastado eles do pai? O teu filho estava lá, pedindo de joelho pelo divórcio. Responde o básico pro pai. O pai que usava o celular dele para te xingar, para te ofender. É isso que eu tenho para dizer nesse vídeo. Afaste a sua filha deste homem. Não permita que ele destrua o psicológico dela. Acredito que ela já tem 9 anos, ela já consegue entender o que está acontecendo. Você tem que falar para ela por que vocês não estão morando com o pai. Porque o papai roubava a mamãe, o papai gritava, o papai isso, o papai aquilo. Por isso que hoje a nossa família é eu, você e o seu irmão e os seus avós. Nós não precisamos do papai. Quando você crescer, se você quiser encontrar com ele, conversar com ele, a mamãe não vai falar que não, mas hoje ele não é uma boa pessoa para você conversar. E deixa que a mamãe vai te dar a boneca e o celular assim que a mamãe tiver dinheiro. Simples. O mesmo erro que o seu pai e a sua madrasta cometeram, não te explicando sobre sexo, você tá cometendo não explicando para sua filha quem é de verdade o pai. Você tá querendo proteger ela, não mostrar para ela quem é o pai de verdade. Aí daqui a pouco ela entra na adolescência e você vai repreender ela. Sabe o que ela vai falar para você? Quero ir morar com meu pai, porque o meu pai não faz isso. É isso que vai acontecer. E por que eu tô falando isso? Porque quando o pai dos meus filhos me traiu, eu liguei pra psicóloga deles, a primeira coisa. A gente tava, aquela transição de criança pra pré-adolescência ali, tava tendo alguns problemas, e eu com câncer e com medo de morrer, e aquele tormento, e eu queria o divórcio, ele me chamava de louca, e os meninos estavam passando por aquilo, então eu optei por levá-los na psicóloga. Incrível a psicóloga deles, maravilhosa, uma das poucas psicólogas que eu realmente indicaria para alguém. Liguei para ela e o que ela falou assim? Deixa eles participar. Eles já estão participando de tudo isso. Eles já têm idade para entender que o pai fez algo errado e que a culpa não foi da mamãe. Porque senão, eu lembro até hoje das palavras dela, senão lá na frente, quando tudo isso daí passar e eles forem questionar alguma coisa, por que o casamento acabou, ele vai falar, porque a culpa é da sua mãe. Sua mãe era louca, sua mãe estava fazendo quimioterapia e estava surtando, quem quis o divórcio foi a sua mãe. Dito e feito, eu deixei eles participar. Deixei, eu falei, papai fez uma coisa errada, papai arrumou uma namorada. E quem é casado não pode arrumar namorada. E deixei participar. Mas nunca joguei eles contra o pai. Eu nunca afastei eles do pai, eu nunca falei mal do pai.
Mas eles sabiam o porquê que aquilo estava acontecendo. Da mesma forma que eles sabiam que eu estava indo para o Rio de Janeiro para morar com o fulano, que eles conheciam, que tratava eles muito bem, que era o meu namorado, e eu estava indo lá passar um tempo com ele. Simples assim. Então, é muito importante ter esse diálogo com os filhos. Não cometa o mesmo erro que cometeram com você. E voltando um pouquinho agora lá na questão espiritual que ela narrou no vídeo, sobre o que a sogra falou e tal. Eu amo esse tipo de relato, porque nós ficamos achando que a vida é isso aqui, né? Que a vida é isso aqui é a vida. Quando a gente morrer, acabou a vida. Não, não acabou a vida. É quando você morre que você vai saber se você vai para o céu ou para o inferno. Existe algo bom e algo ruim, existe algo positivo e algo negativo. E você vai estar nessa vibração lá, depois que você passa, né? Depois que você descarta o corpo, quando você muda a tua frequência vibracional, você só vai saber lá que tipo de coisa você vai encontrar dependendo da frequência vibracional que você tem. Tudo é energia, lembra? Tudo está vibrando, tudo está vibrando. Nós somos feitos de átomo. Tudo é feito de átomo, meu óculos, tudo. Ou vocês acham que quando a gente morre, os espíritos vão para outro lugar? Para o céu? Não. Eles estão aqui, só que eles estão em outra frequência. E a gente tem esse contato com eles, mesmo não vendo eles, através da frequência vibracional, que é o que acontece com o ex-marido dela, que está sendo obsidiado, ele está cheio de obsessores para cima dele e ele não controla mais a própria vida. Mas aí tem aquela história, né? Tá, mas então eu não posso culpar a pessoa por ser assim? Pode sim. A escolha dos pensamentos são dela. A predisposição para o mal já é dela. Esses obsessores só vieram até ele porque ele já tinha uma energia negativa. Por isso que eu não gosto quando as pessoas gritam, quando as pessoas falam palavrão, porque isso baixa a tua frequência e é ali que você se conecta com essas energias. E aí vivem me perguntando, Sil, como é que eu faço para elevar a minha frequência? Vocês acham que é fácil assim? Eu falar, acenda um incenso e você vai virar um ser de luz. Ou melhor, limpe bem a sua casa. Não. As minhas alunas do Metamorfose, elas sabem o passo a passo que tem que ser feito, que não é simples assim. Envolve muita coisa, mas principalmente os seus pensamentos. Os seus pensamentos também são frequências vibracionais. Também é um tipo de vibração. Então adianta você limpar a sua casa, você passar anil, você borrifar água benta. A pessoa vai lá e vai naquelas filas da Igreja Católica e jogam água benta no carro para proteger. E a pessoa sai dali já com medo de sofrer um acidente. A água benta vai proteger? Não, porque a vibração do pensamento dela, aliado com o sentimento que ela tem de medo de sofrer acidente, é o que vai atrair aquela situação para a vida dela. Então não é bem simples como vocês pensam, mas é muito possível. É possível uma pessoa sair de um estado de depressão, mudando o pensamento? É assim que se sai de um estado de depressão, elevando a sua energia. E não venham aqui me falar de medicação, que tem que isso, que tem que aquilo. Medicação é para remediar, não é para curar. É para te manter em um estado tolerável, para você não morrer de vez ou não tirar a própria vida. É para isso que serve a medicação. Ela não vai te curar. A partir do momento que tirar a medicação, sua vibração baixa de novo e pá, se conectou com aquelas energias novamente. Eu tenho muitas alunas que saíram da depressão, que pararam de tomar remédio, que emagreceram, que conseguiram se divorciar, que se separaram de um relacionamento, saíram de um relacionamento abusivo, de amizades tóxicas, de família tóxica, que conseguiram dinheiro, que mudaram de emprego, que estão tendo assim a vida dos sonhos, só porque entenderam como a vida ruim, negativa, era criada. E se você quer fazer parte do Metamorfose, eu te convido. Tá aqui no primeiro comentário o link. Vem fazer parte do Metamorfose comigo. Vem aqui fazer parte dessa nova leva de mulheres independentes e autossuficientes que não permite que ninguém faça com elas o que esse homem fez com essa mulher. E mais uma vez, se você ainda não assistiu o vídeo onde eu conto a história dela, aqui em cima no banner, clica aqui nessa bolinha, você vai encontrar, ou aqui embaixo no primeiro comentário que está fixado aqui, o link do vídeo, ok? Era essa história, o complemento da história de ontem, né? A parte 2. E eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho e até a próxima história real.